Num pequeno vilarejo cercado por colinas verdejantes, vivia um homem sábio chamado Elias. Conhecido por sua fé imensa e dedicação ao Criador, ele inspirava todos os que o conheciam com suas palavras e ações. Certa manhã, ao caminhar pelas ruas de paralelepípedo do vilarejo, Elias notou um jovem sentado na beira de uma fonte, com a cabeça baixa e uma expressão de tristeza. Aproximando-se com gentileza, Elias perguntou ao jovem o motivo de sua aflição. O rapaz, chamado Lucas, levantou os olhos marejados e confessou que havia passado por grandes dificuldades na vida e que, ultimamente, sentia que a sua fé estava vacilando. As palavras do jovem tocaram profundamente Elias, que se lembrava de um tempo em que também enfrentará desafios semelhantes. Com um sorriso encorajador, Elias sentou-se ao lado de Lucas e compartilhou a sua própria história. Elias contou como, mesmo nos momentos mais sombrios, ele havia encontrado força e consolo no Senhor através da oração e do louvor. Sempre que sinto meu espírito enfraquecer, disse Elias, lembro-me das palavras do Salmo 71. Os meus lábios estão cheios do teu louvor. Ele explicou que, mesmo quando tudo parecia perdido, a gratidão e o louvor ao Criador enchiam seu coração de esperança e paz. Inspirado pelas palavras e pela serenidade de Elias, Lucas prometeu a si mesmo tentar agradecer por cada bênção em sua vida, por menor que fosse. Os dias passaram e, com o tempo, Lucas aprendeu a ver beleza e gratidão mesmo nos desafios diários, como resultado de sua nova prática de louvor constante. A história de Lucas e Elias rapidamente se espalhou pelo vilarejo, e muitos outros começaram a fazer o mesmo, enchendo as ruas com entusiasmo e palavras de gratidão. Assim, por meio de um gesto simples e palavras sábias, Elias transformou não apenas a vida de Lucas, mas também a de toda uma comunidade, iluminando corações e inspirando a prática da gratidão através do louvor incessante. Certa vez, em um reino longínquo, havia um jovem príncipe chamado Davi, conhecido por seu coração bondoso e seu desejo ardente de justiça. Ele passava horas caminhando pelos campos, observando seu povo, procurando maneiras de aliviar suas dificuldades. Sua maior inspiração vinha de um antigo cântico, o Salmo 72, entoado pela população para pedir bênçãos ao rei e sabedoria para governar. Davi acreditava que, para ser um bom governante, ele precisava não só das habilidades políticas, mas também da bênção divina. Assim, todas as noites, ele se retirava para um local silencioso no alto do castelo, onde olhava as estrelas e recitava suas próprias preces, inspiradas pelo Salmo 72. Nesses momentos de introspecção, ele pedia a Deus que lhe concedesse justiça e prosperidade. Davi imaginava um reino onde os montes trouxessem paz ao povo e a colheita fosse abundante, como dizia o cântico. Em seus devaneios, via as crianças correndo felizes, sem medo da fome ou da violência. Um dia, ao caminhar pelo mercado, Davi encontrou um sábio ancião, conhecido por sua sagacidade e experiência. Curioso, ele se aproximou e compartilhou seu desejo de ser um rei justo e sábio. O ancião, com um olhar compreensivo, disse: a verdadeira sabedoria está em servir, em ouvir o canto silencioso do coração do povo e agir com compaixão. Essas palavras ressoaram profundamente em Davi. Davi decidiu escutar mais, falar menos e aprender com cada situação. O jovem príncipe começou a implementar pequenos conselhos recebidos dos aldeões, notou a diferença no olhar esperançoso das pessoas, e aos poucos, o reino começou a florescer. Davi percebeu que o que ele considerava simples gestos de bondade tinham o poder de transformar vidas. Ao se tornar rei, com o Salmo 72 em seu coração e as lições dos sábios em sua mente, Davi liderou com humildade e firmeza. Sob seu governo, o reino prosperou como nunca antes, tornando-se um lugar de paz e justiça, um testamento ao poder de uma liderança guiada pela empatia e pela espiritualidade. O Salmo 73 é um salmo de Asaf que aborda a tensão entre a prosperidade dos ímpios e as dificuldades enfrentadas pelos justos.
O salmista inicia expressando perplexidade ao observar que os ímpios, aqueles que desobedecem a Deus, parecem prosperar e viver em paz, enquanto os justos enfrentam tribulações. Ele confessa que chegou a invejar a prosperidade dos arrogantes, sentindo-se desanimado e questionando a justiça divina. No entanto, a perspectiva do salmista muda quando ele decide entrar no santuário de Deus. É nesse ambiente sagrado que ele adquire uma compreensão mais profunda do destino final dos ímpios. Ele percebe que sua prosperidade é temporária e que enfrentam uma queda inevitável. O entendimento de que Deus eventualmente retribuirá a todos de acordo com seus atos traz consolo ao salmista. O Salmo 73 destaca um ponto fundamental sobre a fé: a proximidade a Deus nos oferece uma perspectiva correta. Estar junto a Deus proporciona ao salmista uma nova visão, transformando seu desespero em confiança no cuidado e na justiça divina. Ao longo do texto, o salmista reconhece a própria ignorância e falta de discernimento antes de se aproximar de Deus. Contudo, ele vê também que Deus sempre esteve ao seu lado, guiando e sustentando mesmo nos momentos de dúvida. Essa certeza resulta em uma profunda confiança na bondade e na presença contínua de Deus, independentemente das circunstâncias visíveis. Finalmente, o Salmo conclui afirmando que o bem maior na vida é estar perto de Deus. O salmista proclama que Deus é a sua força, seu refúgio e sua verdadeira riqueza. Mesmo que os bens materiais e a saúde possam falhar, a segurança e a felicidade plenas estão garantidas na presença de Deus. Em um verão quente e silencioso em Jerusalém, Raquel estava sentada no pátio de sua casa, um espaço acolhedor e cercado por paredes de pedra que guardavam ecos de muitas gerações. Ela estava imersa em pensamentos profundos, refletindo sobre o futuro de sua cidade e seu povo. Os tempos eram difíceis, e as sombras de um conflito iminente pairavam sobre eles. A cidade havia sido atacada muitas vezes no passado, e a recente devastação ainda era visível em algumas áreas. O Monte Sião, que Raquel podia ver à distância, era uma presença constante em sua vida e na vida de seu povo, simbolizando tanto esperança quanto memórias amargas de destruição. Lembrou-se do Salmo 74, que tantas vezes ouvirá seu pai recitar: "Lembra-te do teu povo, da tua herança no Monte Sião." Estas palavras pesavam em seu coração. Ela muitas vezes se perguntava como era possível manter a fé e a esperança diante de tanta adversidade. Seu avô, um sábio respeitado na comunidade, acreditava que a memória coletiva do Monte Sião seria vital para a renovação espiritual de seu povo. Ele sempre dizia que aquela montanha sagrada não era apenas um lugar físico, mas um símbolo do compromisso de seu Deus com eles, um testemunho de que, apesar de tudo, não estavam esquecidos. Um dia, Raquel decidiu caminhar até o Monte Sião. Enquanto subia, sentiu uma conexão crescente com aquelas antigas colinas, como se estivesse atualizando sua própria história pessoal entrelaçada com a de seu povo. Lá em cima, sentou-se entre as ruínas e começou a cantar baixinho uma melodia ancestral, sentindo-se espiritualmente renovada. Naquele momento, entendeu o que seu avô sempre dizia. Era ali, na intersecção entre passado e presente, que a fé era verdadeiramente fortalecida. Ao descer, Raquel sentiu-se mais esperançosa do que nunca. A vida em Jerusalém continuava a ser desafiadora, mas ela agora carregava consigo uma renovada determinação para compartilhar essa resiliência e esperança com seus vizinhos. Sentia que, enquanto se lembrassem de sua história e continuassem a nutrir sua fé, seu povo jamais seria apagado. O Monte Sião permaneceria não apenas como uma testemunha do passado, mas também como um farol para o futuro. No coração de uma terra envolta em conflitos e divisões, onde os fracos eram constantemente oprimidos pelos poderosos, havia uma profunda necessidade de justiça. Um dia, uma humilde sábia chamada Alina foi ao centro da vila, onde as vozes do povo ecoavam com denúncias e clamores por justiça. Alina,
conhecida por sua sabedoria e visão profunda, trazia consigo uma mensagem que prometia trazer alento àqueles que ansiavam por equidade. Ouçam, moradores desta terra, começou Alina, erguendo-se em uma plataforma improvisada. Nosso mundo parece injusto, mas lembrem-se de que há um juiz maior, uma força superior que observa e pesa cada ação. Ele não dorme e não esquece. As pessoas ao seu redor, com olhos fixos e atentos, sentiam uma esperança renovada. Alina falou sobre um julgamento que não ocorre nas cortes humanas, mas sim nos corações e consciências dos que governam e dos que são governados. É ele quem ergue uns e abate outros, continuou Alina, ecoando as palavras de um antigo salmo que muitos ali conheciam. Para aqueles que correm atrás de poder sem propósito nobre, cuidado! Pois não é o poder que confere vitória, mas a justiça e retidão. O vento soprou mais forte, quase como se a natureza estivesse participando daquele momento de verdade. Alina enfatizou que cada ato de bondade, no menor dos gestos, era visto e recompensado. E que os atos maldosos, mesmo os feitos nas sombras, não permaneceriam impunes. Ao final de sua fala, Alina desceu da plataforma, mas suas palavras perduraram, não apenas nos corações, mas também nas atitudes de muitos naquela comunidade. Sua mensagem de justiça divina não apenas trouxe esperança, mas também uma responsabilidade renovada, por parte de todos, para viver segundo princípios maiores, esperando sempre na justiça do Juiz Supremo.